A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos e os amigos internautas que estiverem navegando na internet para meditarmos no Salmo 1 do versículo 1, certo? Que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quero dizer para os irmãos e os amigos que esse salmo é maravilhoso, e esse primeiro versículo ele separa a diferença entre o ímpio, o pecador e o escarnecedor. E nós queremos falar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto do dia, né? Um assunto que a gente pode ver que ele está em alta, né? E o salmista vai e diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ora, nós sabemos, irmãos, que pai, mãe, né, esposa, esposa, eles não querem que os seus filhos se misturem com pessoas que eles não têm uma reputação apropriada, né? Na verdade, nós queremos que todos que fazem parte da nossa família andem com pessoas que têm uma boa reputação. E isso faz toda a diferença na vida do ser humano. Deus também fica preocupado com o homem, né? E ele vai e diz aqui no Salmo 1, verso 1, Bem-aventurado, quer dizer, feliz e abençoado, o homem, o varão, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque os ímpios são pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, né? O ímpio tem o conhecimento da palavra de Deus. Mas ele é ímpio porque ele produz impiedade, né? O ímpio quer dizer uma pessoa sem fé, incrédulo, né? No meu ver, ninguém pode ser um ímpio antes que tenha o conhecimento da palavra de Deus, né? E Deus não quer que nós nos misturemos com os ímpios. Até porque no versículo 6 diz que os ímpios não subsistirão no juízo. Então é muito importante nós termos o cuidado de filtrar as nossas amizades e a nossa companhia também, ou as nossas companhias, né? Filtrar e ver se essas pessoas que estamos andando, que se dizem cristãs, né? Elas, na verdade, têm uma reputação boa, né? Então, Deus está preocupado com o seu povo, para que ele não se misture com o ímpio, né? Mas Deus vai mais além. Ele diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, Deus não quer que nós andemos segundo o conselho dos ímpios, porque os ímpios, eles não subsistirão no juízo, né? Eles não escaparão da condenação de Deus. Mas também ele nos aconselha a respeito dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas nós sabemos, irmãos, que os pecadores, eles são clientes que devem ser alcançados. Porque assim, ninguém pode ser ímpio antes de conhecer a palavra de Deus. Mas veja, o pecador fica no meio, entre o justo e o ímpio. Mas antes do pecador morrer, ele tem que migrar, ou para ser ímpio, ou para ser um justo. Ele tem que migrar. Ele não pode ficar no meio, em cima do muro,
ou seja, morno. Não, ele tem que migrar para um lado ou para o outro. Ele tem toda a vida dele para migrar, né? Agora Deus está preocupado porque são 3 classes de pessoas que podem estragar a fé e mudar até o itinerário dos filhos de Deus, né? Primeiro é o ímpio, certo? O ímpio é aquela pessoa que tem o conhecimento de Deus, que sabe a verdade bíblica, mas decidiu no seu coração a não obedecer e a lutar contra Deus, né? A lutar contra Deus. O ímpio. O pecador, ele é o cliente do céu para ser alcançado. O pecador é o cliente, como o vendedor do plano de saúde tem os seus clientes, ou de qualquer mercadoria tem os seus clientes. O cliente da fé, o cliente do céu, é o pecador. Se não tivesse pecador na terra, não teríamos como nós sairmos para pregar o evangelho. Ele é importante para Deus, né? A ser conquistado. Mas também Deus, ele tem muito cuidado também, além de nós não andarmos com o ímpio, o pecador, ele diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. São 3 qualidades de pessoas que Deus quer que nós nos afastemos dela. É o ímpio, o pecador, se detendo, e nem andarmos também com os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Ora, os escarnecedores são aqueles que diziam para Cristo quando ele estava crucificado na cruz: desce da cruz, eis tu é o Filho de Deus, e escarneciam. A Bíblia diz que eles escarneciam de Jesus. Então esses são os escarnecedores. O cristianismo, ele é uma bênção para a humanidade, para o mundo, né? Mas é como qualquer profissão, que aquela pessoa é zelosa e que tem um prazer, um gosto de andar baseado nas regras, né? Que é a ética, né? A ética é a ciência da conduta ideal do indivíduo. Então existe a ética cristã. E para Deus a ética cristã é o ser humano, o varão, o homem, o ser humano. Ele é bem-aventurado, feliz e abençoado se ele não andar segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselho. Os conselhos dos ímpios são conselhos do inferno. Por isso que Deus não quer. Depois Deus não quer que nós nos detenhamos no caminho dos pecadores, porque eles são pecadores. Eles produzem pecado e vão influenciar a quem fica por lá, né? A coisa pega. E Deus não quer. Assim como o pai e a mãe não quer que os filhos andem com pessoas que não têm uma boa reputação. Deus é um Pai celestial e Ele não quer isso para nós. Mas Ele também não quer que nós nos assentemos na roda dos escarnecedores. Porque os escarnecedores zombam de Deus. Zombaram, aliás, de Jesus Cristo, também na cruz no Calvário. Zombaram e zombam da igreja, tanto a primitiva como a igreja contemporânea. Então Deus não quer que nós andemos com esse tipo de pessoa, né? Agora, uma coisa interessante, que o júbilo dos ímpios é breve. Isso está em Jó 25. Capítulo 20, versículo 5. Né? Jó. O júbilo, ou a alegria dos ímpios, ela é breve. Por quê? Porque Deus vai matá-los porque eles estão cometendo impiedade? Não. Não. Mas quando Deus diz que o júbilo dos ímpios é breve, é porque a nossa vida, o máximo que chega é 100 anos, mais ou menos. 100 anos de idade, né? Então, 100 anos é uma coisa muito rápida, muito breve. Isso comparando com a eternidade, né? Que não tem fim, né?
Por isso que Jó diz no capítulo 20, versículo 5: o júbilo dos ímpios é breve. Rapidamente se acaba o júbilo, aquela alegria. Por que se acaba, pastor Raimundo? Porque eles morrem biologicamente e agora vão ter um encontro com Satã. E a Bíblia diz que os terrores do inferno não é de alegria não, é de pranto, é de choro. Então que Deus nos abençoe grandemente a sermos a bênção que precisamos ser para Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. E nunca seja e nem ande o ímpio. Nunca ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Que Deus te abençoe grandemente, em o nome de Jesus. Amém.